Ansiedade, depressão, esgotamento. Palavras que deixaram de ser tabu e passaram a ocupar espaço nos laudos médicos e departamentos de RH. Nos últimos 10 anos, o número de brasileiros afastados do trabalho por transtornos mentais mais que dobrou. O que está por trás desse aumento? E mais importante, como reverter esse cenário? Nesta edição do TCE, vamos falar sobre a saúde mental no ambiente profissional e o impacto silencioso que ela tem gerado na vida de milhares de pessoas. Para esta conversa, recebemos o psiquiatra André Carvalho, especialista em saúde mental. Olá, doutor, seja muito bem-vindo, tudo bem? Olá, tudo bem? Agradeço a oportunidade e o convite para falar de um tema tão importante e relevante, né, para alertar a população. No geral, né? Sem dúvidas nenhuma. Acho que nunca se falou tanto sobre saúde mental como nos últimos anos, né, doutor André? Especialmente ali no período pandemia e pós-pandemia, né? Antes de te fazer a primeira pergunta, eu queria apresentar aqui alguns dados apresentados, né, que foram apresentados pelo Ministério da Previdência Social. No ano de 2024, foram quase 500 mil de afastamentos dos postos de trabalho devido a transtornos mentais. Um aumento de 68% em relação a 2023 e um marco na série histórica, que começou há 10 anos. Com essa crise, o governo federal buscou medidas, né? E o Ministério do Trabalho anunciou a atualização da NR1, que é a norma com as diretrizes sobre saúde mental. Como médico psiquiatra, como que o senhor avalia esses números? São números alarmantes e que vêm crescendo ano após ano de forma exponencial. E um dado que você frisou foi esse aumento do ano de 2023 para o ano de 2024. Né? A gente teve um aumento de 68%. Né? Isso aí gera impacto tanto na saúde do trabalhador quanto na saúde da família que esse trabalhador é inserido, na questão do próprio trabalho, da força de trabalho e também do impacto, né, que isso aí acaba tendo no produto final, né, quando vai chegar o serviço, né, na prateleira, quando vai chegar esse serviço ofertado para a população, devido a esse custo operacional, devido a esses afastamentos e toda a consequência dessa situação. Sem dúvidas nenhuma. Doutor, quais são os transtornos assim, mais comuns que esses trabalhadores apresentam e buscam o afastamento do trabalho? Frisar, antes de mais nada, que nem todos os transtornos mentais que geram esse afastamento, consequentemente, são gerados no trabalho. Então, é um dado também relevante que a pessoa pode trazer outros transtornos mentais devido à genética, vulnerabilidade, condições sociais, socioeconômicas, questão de violência, abuso. E isso aí também pode gerar afastamento, não diretamente relacionado ao trabalho, mas também impacta, né, na saúde mental desse trabalhador. Já ligado ao fato da saúde do trabalhador propriamente dita, o grande destaque vai para os transtornos de ansiedade, né, seguido de depressão, depois depressão recorrente, que é aquele caso de depressão de mais de 3 episódios ao longo da vida. Então, aquele paciente que trata, tem alta médica, faz o tratamento, faz terapia, faz todo o tratamento correto, tem alta psiquiátrica, e aí depois de algum tempo esse paciente volta a desenvolver os sintomas depressivos novamente, né? Seguidos de transtorno afetivo bipolar, uso de drogas, né? Vícios em apostas, né? Mas a mais relevante que a gente tem que ter como destaque é o transtorno de ansiedade e a depressão. Um adendo também é sobre o burnout. A gente fala muito de burnout, né, que é esse esgotamento, só que ele não aparece entre as principais causas, né? Isso se dá pela dificuldade do diagnóstico, né? Alguns sintomas muito parecidos com ansiedade, depressão, e aí acaba classificando como transtorno ansioso
ou depressivo, até por conta do CID-10, ele não ter o CID de burnout, né? Isso aí foi até atualizado no CID-11, agora a gente tem o CID de burnout, então a tendência é que a gente comece a encontrar mais esse diagnóstico, né? No CID-10 a gente vê esgotamento, problemas relacionados ao trabalho, mas não tem a palavra burnout, né? E também a dificuldade mesmo de você conseguir identificar se aquele transtorno é ligado realmente ao trabalho, né? Poder fazer uma investigação mais criteriosa, mais profunda, para a gente poder realmente fechar esse diagnóstico de burnout. Certo. Outro dado bem curioso, doutor, que a gente tem também, diz respeito às mulheres, né? De acordo com esse mesmo estudo da Previdência Social, as mulheres com idade média de 41 anos são as mais afetadas. No ano de 2024, foram 300 mil mulheres afastadas dos postos de trabalho. E o sintoma mais comum foi justamente a ansiedade. Por que elas são mais suscetíveis? O estudo, né, os dados que é trazidos pelo INSS, refere que geralmente são mulheres a partir de 41 anos. Isso aí é dado pela questão social que a mulher é inserida, né? A gente tem algumas informações, alguns dados relevantes que a mulher, além de prover o sustento em casa, ela tem às vezes a dupla e a tripla jornada. Isso é bastante relevante e impactante na saúde mental dessa trabalhadora. Também questões de violência, né? Nos últimos 5 anos, houve um aumento de 10% nos casos de feminicídio, né? Também dados trazidos pelo IBGE também mostram que as mulheres, 82% dos homens ganham mais do que as mulheres exercendo o mesmo cargo. Então tem a questão de remuneração, de vulnerabilidade, né, de dupla, tripla jornada. Outra informação também interessante é que nesse próprio estudo do IBGE diz que a mulher representa 49,1%, né, do sustento, né? Ela que fica responsável pela questão financeira da casa. Isso equivale a 35 milhões de famílias. Então, assim, essa questão de você estar trazendo esse tema tão importante, trazer ao debate, né, para a saúde mental, é importante para a gente poder alertar a população, até porque num nível de afastamento, né, geralmente o paciente, pelos dados, ficam em torno de 3 meses, né, afastados. Tem vezes que é mais, tem vezes que é menos, mas a média dos dados que a gente tem é em torno de 3 meses, com um salário de mais ou menos 1.900, né, isso gerando um impacto no INSS de aproximadamente 3 bilhões de reais. Então, assim, é bem relevante, né, e o risco também de essas famílias ficarem desassistidas, questão também de vulnerabilidade, de insegurança, né, em relação a esse provento dessa mulher. Sim, a gente vê que são vários fatores que acabam gerando um impacto gigantesco, né, até economicamente para o nosso país. Sim. Doutor, eu queria te perguntar, quais são os sinais e sintomas iniciais que essas pessoas, né, esses trabalhadores apresentam relacionados ao transtorno mental, aos transtornos mentais, né? Boa pergunta. O início às vezes pode ser insidioso. Geralmente o paciente ele não tem uma disfunção. Geralmente começa com sintomas leves, que não impacta, e ele vai absorvendo aquela sobrecarga, aquele esgotamento, aquela cobrança excessiva, vai absorvendo para ele, e aquilo ali vai, eu falo para meus pacientes, aquilo ali vai virando uma bola de neve, né? Então, assim, o paciente começa primeiramente a ter uma fadiga, um cansaço físico, um cansaço mental, começa a ficar mais irritado, mais ansioso, inicia sintomas físicos, né, como dor de cabeça frequente, palpitação, dor no peito, falta de ar, mudança de humor, isolamento, tá? Pensamentos
indesejados. Então, assim, insônia impacta no sono. Eu até falo que isso aí, uma coisa vai retroalimentando a outra. Então, a pessoa que está ansiosa, uma preocupação, um medo, às vezes, de perder o emprego, né? Acaba tendo essa preocupação excessiva, esse medo, né? Esse receio de perder o provento, acaba impactando numa insônia. A insônia também duradoura, aquela insônia crônica, acaba alterando o humor. Então, assim, geralmente são sintomas leves, insidiosos, que não tem aquele impacto direto, mas se a pessoa não procurar ajuda, também isso aí vai piorando com o passar do tempo. Então, ficar alerta, né, porque tem inclusive riscos de esse paciente que vai se isolando, faltas, vai começando a apresentar faltas também recorrentes, né, ter pensamentos negativos, pensamentos de morte. Entendi. Então tem que ficar muito alerta. Certo. E só um adendo também em relação à outra pergunta em relação à mulher. Claro. A mulher também, ela acaba sendo, tem um número maior na prevalência de mulheres também por conta da procura. Geralmente ela procura mais o atendimento, ela procura mais buscar soluções frente ao homem. Então acaba tendo uma prevalência maior, certo. Mas são dados assim que teoricamente a gente não consegue avaliar. Né? Estatisticamente a gente vê que a mulher é maior que o homem, mas também a procura é maior. Certo. Né? A gente consegue diferenciar o estresse ocupacional comum de um transtorno mental? Tem como fazer essa diferenciação? O estresse geralmente ele vem trazendo, né, como eu te falei, sintomas insidiosos que de certa forma vai incapacitando esse paciente, né? Como eu te falei, começa ali com sintomas leves, começa um estresse no trabalho, um problema de meta, um problema de assédio, e vai relevando, e aquele estresse que teoricamente deixa o paciente funcional acaba trazendo esse esgotamento, uma fadiga crônica, o cansaço físico, mental. Ele não consegue mais render, ele não consegue fazer a mesma atividade que ele fazia antes, né? Vai incapacitando o paciente, e isso aí vai diminuindo a produtividade dele. E a gente sabe que hoje em dia a maioria das profissões são metas e prazos, e isso aí vai acabando dando uma pressão nesse paciente. Esse paciente ele começa a ficar disfuncional, acaba procrastinando, né? Sempre muito importante perguntar quanto tempo ele quanto tempo ele demorava para cumprir as metas dele, né? Se essas metas começaram a demorar mesmo tendo o mesmo objetivo. E aí a gente vê que o paciente que teoricamente demorava uma semana para fazer a entrega de determinado relatório ou de determinado prazo, ele começa a estender, mesmo sem ter essa sobrecarga maior, né? Então ele acaba ficando disfuncional. Certo. Ainda falando sobre esse aspecto do espaço laboral, do ponto de vista médico, quais fatores no ambiente de trabalho contribuem para justamente desenvolver esses transtornos? Primeiro, né, são vários critérios, né, multifatorial, mas jornadas excessivas, cobranças excessivas, assédio moral, né, há um certo ambiente de trabalho prejudicial, ambiente tóxico, tá? Metas inalcançáveis, problemas de relacionamento com interpessoais, né? São temas assim que a gente tem que debater, até porque a gente tem que desmistificar a questão da saúde mental, o certo preconceito. Então às vezes a pessoa não procura ajuda pelo receio, como eu já vi, a louca tá vindo, a doida tá vindo, justamente porque ela tá procurando ajuda, né? Ela tá se tratando, ela tá querendo manter sua funcionalidade. Então tem muito a questão do preconceito, né? E até a falta de suporte, né? Nos ambientes, nos serviços de trabalho, né? A pessoa às vezes não tem com quem recorrer no trabalho, e aí acaba tendo que procurar fora, tendo que perder dias de trabalho para poder procurar atendimento, né? E aí acaba impactando e gerando
essa questão na saúde do trabalhador. Pode até não parecer, né, doutor? Mas a falta de pausas ali e a carga excessiva de trabalho, ela impacta diretamente, né, na saúde mental. Hoje a gente tem essa ideia de romantizar, né, trabalhar sempre, né, tô ali 24 horas ali, né, madrugar mesmo, sabe? A gente romantiza muito essa questão, mas a falta desse descanso, dessas pausas, né, talvez diminuir um pouco essa carga excessiva de trabalho poderia contribuir muito, né, para diminuir esses impactos na saúde mental. Não, com certeza. A gente identifica, né, a questão da piora pelo nível também de instabilidade que esse trabalho tem, cada vez mais está mais instável, né, a questão da pejotização também das pessoas, né, cada vez tendo menos direitos e às vezes mais trabalho. A pessoa acaba tendo, além das jornadas insanas, 2, 3 empregos para prover seu sustento, né? Diminui o tempo do autocuidado, né? Diminui o tempo que ela tem para se cuidar, diminui o tempo de ela passar com a família, diminui lazer, né? É o que eu falo para meus pacientes: lazer, atividade física não é um favor para você. Justamente um centro para você manter a estabilidade na sua saúde mental, para você dar continuidade. Você precisa se cuidar para você conseguir cuidar do seu emprego, para você conseguir cuidar da sua família. Eu vejo pacientes com jornadas insanas que, teoricamente, trabalha e dorme, né? Jornadas de 12 horas, 15 horas, 16 horas. E eu pergunto: o que você vai fazer para mudar? A pergunta que eu sempre falo: o que você vai fazer para mudar? Porque isso aí fica insustentável. Colocando que a gente tem que dormir pelo menos 8 horas, mas esse paciente trabalha 12, 13, 14 horas, não vai conseguir dormir essas 8. Tem um impacto, né, na saúde do sono, né, na questão da insônia, e isso aí vai deixando o paciente disfuncional, deixando de poder aproveitar a família, de fazer uma atividade física, de poder fazer uma alimentação saudável. Às vezes, né, por conta de prazos, metas, acabam alimentando de fast food, acaba não tendo uma refeição, né, acaba não se cuidando. Sim. Então é muito importante, é o que eu sempre falo: não tem como a gente plantar limão e colher laranja. Não tem como, a gente tem que fazer uma autoanálise, que eu sempre falo que o protagonista do tratamento é o paciente. A gente aqui, como profissional da saúde, nós somos adjuvantes. A gente está aqui para fortalecer o elo, né, fortalecer o tratamento, o acompanhamento. Mas se o paciente ele não dispor de mudar, fica difícil a gente evoluir. Então, assim, ter essa conscientização, né, trabalhar essa questão junto com o psicólogo, né, junto com os outros profissionais de saúde, entender a dificuldade que aquele paciente está trazendo, né, não subestimar queixas. Eu estou com uma dor no peito, estou com uma falta de ar, mas é leve. Não subestimar. Então é importante a gente avaliar esse cenário para a gente poder tratar da melhor forma possível, né, tendo mudanças nesse estilo de vida, né. Se fosse para deixar uma mensagem para aquele trabalhador com cargas exaustivas, fazer uma avaliação, uma autoanálise, né? Até porque, o que eu sempre falo para meus pacientes, a gente acaba priorizando muito o nosso trabalho, que é importante. Não tô falando para não trabalhar. Não está menosprezando, né? Não tô, não. Precisa se trabalhar. Mas, assim, é relevante a gente se cuidar para a gente conseguir manter bem a nossa cabeça, para a gente conseguir trabalhar bem, para a gente conseguir produzir, para a gente conseguir entregar. Porque essa falta de cuidado com a gente faz com que a gente adoeça, e a gente vê também um cenário muito catastrófico no sentido de quando a pessoa começa a dar laudos de afastamento por conta de transtornos mentais, a empresa logo, né, tem um período ali de estabilidade, mas logo desliga o paciente, né, num período mais oportuno. Então, assim, quando começa a dar problema, Exato. Eu vou trocar essa peça, vou trocar de pessoa, vou trocar de funcionário, né? Então isso é bem alarmante também. Com certeza. Só para acrescentar a essa resposta que o senhor deu, né?
A depressão e a ansiedade juntas representaram 255 mil afastamentos em 2024. É muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. Com relação ao trabalho remoto, o senhor acha que ele tem apresentado também alguns desafios específicos assim para a saúde mental? Só um dado em relação aos afastamentos, e eu volto na pergunta, esses números de afastamentos não quer dizer que teve 472 mil pessoas afastadas, né? Então, assim, pode ter aquele paciente que, por algum motivo, teve 2, 3 afastamentos. Então, ali é um dado de afastamentos, não de pessoas. Então, uma pessoa pode ter tido mais de um afastamento e contabiliza. É uma somatória geral. Isso, de afastamentos, não de pessoas. Então, aquele número de 472, que é alarmante, né? Um número... Não deixa de ser expressivo, não, né? expressivo. A gente precisa tomar medidas, né, para combater isso. Mas não é número de pessoas, e sim de afastamentos. Perfeito. Em relação à pandemia, isso aí foi mais evidenciado, né, na pandemia. Eu creio que tinha uma subnotificação até a pandemia, e aí o fato de ter acontecido a pandemia em 2020 até cai, um ano que deu uma caída nos números de afastamento, mas esse retorno fez com que as pessoas talvez tivessem mais dificuldade de serem inseridas no mercado de trabalho, a questão do isolamento, né? Aquelas pessoas que teoricamente não buscaram ajuda e necessitavam, foi aflorada no tempo da pandemia com o isolamento, com a restrição, né? Com aquela mudança de vida que a pandemia nos ocasionou, e isso aí impactando, né? O home office foi uma alternativa, mas de qualquer forma isso aí causou bastante dificuldade na questão desse isolamento, né? Porque nós somos seres biopsicossociais. Então a parte social também é muito importante. Lógico, sendo um ambiente amistoso, né? Mas a parte social, a rotina, você ter aquele compromisso de sair de casa, né? Ir para o trabalho, socializar, é importante também para a nossa saúde mental. Então a questão do home office teve esse impacto também. E eu acho que é algo que vai ser um pouco duradouro, né? A gente está vendo agora alguns movimentos de algumas empresas voltando, mas ainda tem muito trabalhador ainda nesse regime de home office. Então é preciso, acho que, ficar bem atento a essa questão que o senhor falou, né? Desse isolamento, de não ter muito esse contato social com outros colegas de trabalho, né? Por exemplo. Sim, esse movimento, né? A gente observa, lógico, eu acho que tudo tem que ser avaliado. Tem funções que a gente consegue ministrar de forma híbrida, né? Mas o que a gente vê também é, às vezes, a pessoa querendo ficar só na parte de home office, né? E não tendo essas trocas, né? Então é importante, até para a gente poder identificar no ambiente de trabalho, agora com a atualização da NR1, então vai haver essa fiscalização, né? Que foi inclusa os riscos psicossociais, tanto para prevenção e promoção, e para também ver o ambiente de trabalho, um ambiente seguro. Então é importante, né, esse trabalhador tá se inserindo, até para a gente poder traçar um perfil, né, para a gente conseguir dados, para a gente conseguir a gente ter políticas para poder melhorar, porque não só uma classe específica, mas isso acaba repercutindo em toda a saúde do trabalhador. Sem dúvidas nenhuma. Doutor, a gente precisa fazer uma pausa e já volta para continuar a nossa conversa, tá bom? Perfeito. O TV Câmara Entrevista vai para um breve intervalo. Na volta, você vai saber mais sobre prevenção, tratamento médico e perspectivas para o futuro da saúde mental no Brasil. A gente volta já.